quiser dar o seu boa noite. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem, antes de nós começarmos a nossa noite de partilha, eu gostaria de registrar a minha alegria de poder estar com vocês nesta noite. E também amanhã nós vamos estar lá em Alcântaras, no DNJ da Diocese de Sobral, e podermos estar juntos, porque quando a gente está como família, é sempre bom a gente se encontrar. E nós somos família de Deus, nós somos família de Jesus Cristo, que é a igreja não é outra coisa a não ser a família dos discípulos de Jesus Cristo que caminham. E nós somos também esta grande família Shalom, que na igreja fazemos parte desta procissão que vai seguindo os passos do ressuscitado que passou pela cruz e vai distribuindo a misericórdia divina nos quatro cantos, nas quatro partes da terra. Então, vamos viver essa noite como família, uma noite de partilha, uma noite onde nosso Senhor é que é o nosso centro, onde Jesus é o nosso centro, e com certeza Ele deseja falar para nós, por meio das perguntas, por meio das respostas, por meio dos nossos olhares que se cruzam, por meio dos nossos cumprimentos, por meio da sua presença amorosa no meio de nós. Que essa noite seja uma noite de graça para cada um de nós. Que nós possamos ser visitados por Ele, que nós possamos nos deixar alcançar por Ele, tocar por Ele, e assim Ele poder fazer aquilo que só Ele sabe fazer, e só Ele pode fazer, mudar o nosso coração, mudar a nossa vida, realizar uma obra nova em cada um de nós. Então, vamos viver a nossa noite de partilha, de oração e de fraternidade, né? Então, estamos Obrigado. aqui, Edson. Queremos. Isso é para sentar ou é só o enfeite? Se você quiser, para escolher a que você preferir. Mas qual é o lado que eu sento? Pode ficar aqui mesmo. Ah, tá certo. Então, como estamos em família, como estamos em casa, queremos também, com alegria, né, acolher nossos irmãos, Padre Saulo e Davi, que vieram com Moisés. Muito obrigado pela presença. Então vamos lá, vamos convidar nossa primeira entrevistadora, né? Não sei se é assim que eu vou chamar, Moisés. Por favor, fique de pé, Sandy. Se apresente e faça a sua pergunta. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Sandy, é um prazer. Todo meu. E a minha pergunta é: o que você diria para nós jovens sobre o protagonismo jovem na evangelização da juventude daqui de Sobral e região? Sandy, tu é irmã do Júnior? Não, né? Não. Brincadeira, viu, Sandy? Fazem muito, né? Já está acostumada, né? Todo mundo, né? Eu igual a mim, meu nome é Moisés Louro de Azevedo Filho. E quando eu era criança, né? Eu chegava no colégio, aí o primeiro dia de aula, eu já sabia que o professor ia fazer essa brincadeirinha que eu fiz contigo, né? Porque ele dizia, Moisés Louro, eu dizia presente, aí ele respondia, o primeiro louro moreno que eu conheço, né? Então, te entendo. Mas você fala dos jovens e fala do protagonismo, né? Olha, Sandy, você sabe que nós, como comunidade, todos os jovens que aqui estão, nós nascemos em um contexto de juventude, né? Há 40 e poucos anos atrás, 43 anos atrás, quase 44, 43, né? Quando eu tinha 20 anos de idade, já fizeram a conta, é isso mesmo, 63. Vou fazer ainda 64, até que chega o dia, não é? Então, quando eu tinha 20 anos, né, quando eu tive aquele meu encontro com São João Paulo II,
onde eu tive a oportunidade de ofertar a minha vida e a minha juventude. E, pela graça de Deus, pelo mérito de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor nos deu essa graça que hoje nós chamamos Carisma Shalom, que hoje nós chamamos Comunidade Católica Shalom. E o núcleo dessa graça, ele nasceu no meio de um ambiente jovem, com o desejo de evangelizar os jovens. E evangelizando os jovens, evangelizar as famílias, evangelizar o mundo inteiro. Mas é como havia uma questão primária, um protagonismo, havia uma primazia, melhor dizendo, na palavra mais justa, uma primazia, um desejo de ir ao encontro dos jovens mais distantes de Cristo e mais distantes da igreja. E de alguma forma testemunhar Jesus Cristo para esses jovens. É também um fato que a maior parte conhece, que é da comunidade, talvez muitos de vocês também conheçam, que quando uma das coisas que me inquietava, muito obrigado, o evangelho vai se cumprir na sua vida. Nem um copo de água, que é dado por amor a Cristo, vai ficar sem a sua recompensa. Mas voltando, Então, eu sempre me recordo de um momento onde eu estava dirigindo o meu carro, já era universitário, e um jovem passou diante de mim, numa faixa branca, E eu olhando para aquele jovem, eu disse, meu Deus, é um jovem igual a mim. Ele deseja ser feliz, como eu desejo. Quem quer ser feliz aqui, diga eu. Como todos nós queremos ser felizes. Mas eu, sem nenhum mérito da minha parte, tive a graça de descobrir que a felicidade era uma pessoa, Jesus Cristo. E esse jovem que está aqui passando, talvez ele não saiba, ele não tenha tido ainda essa experiência. E dentro de mim vinha forte, eu sou devedor desse jovem. E nele eu sou devedor dos jovens do mundo inteiro. Aliás, porque nós tivemos, e quem teve uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo, se torna devedor da humanidade inteira. Porque tem necessidade de dar de graça o que de graça recebeu. Ele, Jesus Cristo. O Papa Paulo VI, São Paulo VI, dizia uma coisa muito importante. Ele dizia, o melhor evangelizador de um jovem, você sabe completar? É outro jovem. É outro jovem. Então a gente entende muito bem quando nós compreendemos o carisma Shalom. Quando você me fala do protagonismo da evangelização da juventude, nós como comunidade Shalom, nascemos para evangelizar, nós que esse carisma foi dado dentro de uma experiência de jovens, nós compreendemos que a missão particular do jovem é evangelizar outro jovem. E não há ninguém melhor do que evangelizar. Quantos anos tu tens? 12. Não há ninguém melhor para evangelizar outro jovem de 12 anos do que, como é teu nome? Do que o Samuel. Porque o Samuel, na adolescência dele, fez a experiência de Jesus Cristo. E está vivendo a mesma experiência que outros estão vivendo da idade dele. E ele, como ninguém em primeira pessoa, pode dar de graça, viu, Samuel? Para os outros teus amigos, aquilo que tu tens, a pérola preciosa que tu tens, que é a alegria e a felicidade da tua vida. Ou seja, cada um de nós que fizemos essa experiência, encontramos a felicidade que é Jesus Cristo, somos enviados. E aí a gente olha para a cidade de Sobral. Quantos jovens há nessa cidade? Quantos jovens, Sandy? Um monte, viu? Um monte, Uma ruma, Pois é. E nós somos responsáveis por eles. Vocês, em primeiro lugar. Vocês. Como é seu nome? Como é? Como é seu nome? Jovens. Como é seu nome? Não deu para eu entender, não. Como é seu nome? Agora sim. Você, em primeira pessoa,
Você é chamado a dar de graça o que de graça recebeu. Claro, toda a comunidade Shalom tem isso no seu coração, esse ardor, esse desejo de evangelizar os jovens. Mas se você, jovem, não assume isso, você não é alguém simplesmente que é objeto da evangelização. Vão me evangelizar. Você é em primeira pessoa o responsável. Você em primeira pessoa é o protagonista dessa missão. Nós sabemos que o grande protagonista é o Espírito Santo, mas ele deseja utilizar seus olhos, sua palavra, seu testemunho de vida, porque isso é uma coisa muito importante. Também São Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, gostava de dizer: as palavras, mais do que as palavras, o homem de hoje precisa de testemunhas, porque os testemunhos é que de fato vão arrastar para Jesus Cristo. São Francisco dizia para os seus que ele enviava: evangelizem, e se for necessário, usem das palavras, porque a nossa vida tem que estar de tal forma impregnada por Jesus Cristo, Sandy, que quando as pessoas se aproximarem da gente, elas vejam nos olhos, no nosso coração, no nosso modo de agir, ela veja a pessoa de Jesus Cristo. Eu me lembro que quando eu fiz minha experiência com Jesus Cristo, não é uma pregação, isso é uma pergunta, eu vou terminar, né? Mas eu me lembro uma coisa muito importante, que quando eu tinha 16 anos, quem tem 16 anos aqui? Ótimo, quase, né? Olha lá. Então eu era mais ou menos da idade de vocês, eu tive a minha experiência com Jesus Cristo, né? E aí, uma amiga minha foi que me levou. E ela já era de grupo de jovens e tudo, e eu fiquei assim, inflamado, né, naquele final de semana. Como a gente, quando tem a experiência com Jesus Cristo? E a minha amiga ficou toda preocupada, porque nós éramos da mesma turma, do colégio, o colégio cearense, Marista, lá de Fortaleza. E ela disse: vixe, Moisés, quando a gente voltar lá, tu com essa tua empolgação, como é que vai ser, né? Ela ficou muito preocupada. Aí ela disse assim: Moisés, fui eu que te levei, não foi para o encontro? Eu disse: foi, né? Então eu vou te pedir só um favor. Você pode pedir o que você quiser. Você não vai falar para ninguém isso. Não, você está me pedindo algo impossível. Não. A gente vai chegar lá no colégio. Por favor, porque senão vão cair em cima de ti, vai sobrar para mim. E não fala para ninguém. Pelo menos amanhã não, que era na segunda-feira. Pelo menos amanhã. Eu disse: bem, se não me perguntarem, não me provocarem, ok, né? E ela disse: tá certo, ficou contente, né? Porque ela imaginou, ninguém ia saber, tudo bem, né? Só que eu estava com o coração ardendo, né? Quando faz a experiência com Jesus, a gente fica com o coração em fogo, né? E aí eu cheguei, né, no colégio, na segunda-feira, minha vida era em preto e branco. A partir daquele dia tudo estava colorido, né? Já era tudo. Meu Deus, a minha vida tinha mudado. Minha juventude tinha mudado, a alegria de viver tinha me incendiado, né? E aí a gente desceu na hora do intervalo. Aí formou a roda, né? Todo mundo ao redor. E ela lá me controlando, né? E eu me coçando todinho para partilhar a experiência que eu tinha tido no final de semana. E ela lá me controlando, né? Né? Aí, um determinado momento, eu disse: se não me provocasse, né? Aí, um determinado momento, um dos meninos, porque quando a gente chegava do encontro, tinha uma chegada, era numa igreja, e muitas outras pessoas vinham, e o menino tinha ido, estava lá nessa igreja, né? E era um momento muito emocionante, todo mundo chorava, era muito comovente, né? Aí um dos meninos da turma disse, né? Aí disse: Moisés, eu soube que ontem você andou chorando por aí. Ora, ele pensou que ele estava me agredindo, era o que eu queria, né? Eu olhei para ela e disse: se não me provocassem, me provocaram. Chorei, choro e chorarei todas as vezes que... Aí comecei a dar meu testemunho, né? Por quê? E a menina: ai, meu Deus do céu, né? Mas por quê? Porque quando a gente tem o coração inflamado do amor de Jesus Cristo, evangelizar não é pesaroso, é uma necessidade.
É uma necessidade. A gente tem necessidade de compartilhar a graça e o amor recebido. Assim vocês. É assim que nós vamos cada vez mais juntos, com tantas outras realidades de igreja, evangelizar os jovens dessa cidade. E vocês são os grandes protagonistas disso. Tá ok, Sandy? Obrigada. Vamos lá. Como graça do carisma, o Senhor nos prometeu que com os jovens viriam as famílias. As famílias, os pobres e todo o resto. Todo mundo viria, né? Então as famílias também têm algo a perguntar ao Moisés. Deixa eu vir aqui, porque como a gente está em casa, né? Olá, boa noite, Moisés. Boa noite. Eu me chamo Marta, Marta. que é a Maria Luísa, nossa Oi, primeira- Maria Luísa. Chutou? Chutou, Ah, que é o meu esposo Luiz Henrique. Luiz Henrique. Boa noite, Moisés. Boa Me noite. chamo Luiz Henrique. Somos consagrados, né, na comunidade de aliança. Marta já com promessas definitivas, graças a Deus. Você vai fazer quando? Caminho próximo Não ano. provoca, né? Não provoca. Vai, continua. Mas caminho próximo ano, se Deus quiser. Se Deus quiser. Moisés, nós enquanto família consagrada, também missionária, dentro da comunidade de aliança, aqui na missão de Sobral, né, vimos trazer um questionamento importante. Não poderíamos perder a oportunidade de ter a sua presença aqui para nos responder isso, que é algo que as famílias da missão de Sobral se questionam sempre, né? Qual é a sua visão enquanto fundador, moderador geral da comunidade, acerca dos desafios próprios, né? Desafios e graças que implicam diretamente as famílias da comunidade de aliança? Visto que nosso carisma ainda é muito novo, então é uma novidade ainda do carisma, a vivência da família e o tempo que a gente vive hoje. Qual é a sua visão enquanto fundador e também a nossa resposta, né? Enquanto fundador, o que você espera de nós para a comunidade e para a igreja? Obrigado, Marta. Obrigado, Luiz Henrique. E obrigado, Ana Júlia, é? Maria Luísa. É porque ainda vem a Ana Júlia, tá? Gostaram, né? Foi uma boa saída, não foi? Foi. Pois é. Vamos lá. Uma pergunta bastante interessante. Se quiser sentar, pode sentar, para não ficar em pé, porque, inclusive, tá bom? A Maria Luísa está também ok para ela. Então, vamos lá. Marta e Luiz Henrique, né? Vocês disseram uma coisa muito importante. Antes do que vocês disseram, a gente sabe que a família é esse grande dom de Deus na sua dimensão natural, onde o homem e a mulher, unidos por um amor humano, são visitados por um amor sobrenatural, que é o sacramento do matrimônio. E esse amor humano natural é elevado num plano sobrenatural. Aí já entra uma coisa muito importante. A vivência do matrimônio cristão não é algo puramente natural. Já é belo o amor humano, já é belo a família humana, mas quando a gente fala de matrimônio, de sacramento do matrimônio, a gente está falando de uma vocação humana visitada por uma graça divina que tende à santidade, que tende para a eternidade, que é vocacionada para a santidade. E aí a gente vai vendo que somente os parâmetros humanos já não nos servem mais. Eles são importantes, mas eles já não nos servem mais. Uma família cristã é vocacionada para a santidade. E alguns elementos, como no plano humano, questões em relação à vida, questões em relação ao relacionamento humano, marido e mulher, tantas questões que no mundo tudo é tudo tão compreensível. Na família cristã isso tem uma outra conotação, um chamado de santidade, um chamado à vida, um chamado a difundir a vida, um chamado a testemunhar a santidade. Então já é o sacramento do matrimônio, já em si comporta grandes graças e, como toda grande graça, grandes desafios também. Mas aí vai lá,
Nós estamos falando ainda do sacramento do matrimônio, mas vocês disseram, nós somos, como comunidade de aliança, nós somos famílias consagradas e missionárias. Ou seja, vocês que receberam o sacramento do matrimônio e constituíram uma família cristã, reconhecem-se também vocacionadas num carisma, chamados por Deus para viver um carisma. E esse carisma tem algumas dimensões próprias, que diferenciam. Não faz melhor, nem faz maior do que uma família cristã, mas faz diferente. A família Shalom, consagrados e missionários, é uma família diferente, não é maior nem melhor, é diferente. Tem umas características próprias desta vocação. Características de contemplação, de vida de oração, que vocês como casal e como família, com seus filhos, são chamados a viver. Isso comporta desafios, mas isso é a fonte, a força e a potência da vida familiar de vocês. De vida comunitária, nem toda família cristã é chamada à intensidade da vida comunitária como a família Shalom é chamada, mas isso nos faz diferentes. Isso nos faz a característica própria que Deus nos deu. Isso comporta uma intensidade, mas ao mesmo tempo isso é força, isso é graça, isso alarga e nos capacita ao amor, tanto no interior da família como fora da família. E também características missionárias. A família Shalom não é uma família voltada sobre si mesma. A família Shalom se entende como vocacionada para dar de graça o que de graça recebeu, como família, e sair de si mesma ao encontro dos outros. Uma das definições que o magistério da igreja nos dá como família, ela chama a família de uma o quê? Uma o quê? Uma igreja o quê? Doméstica. E o Papa Francisco, ele diz uma definição hoje de igreja fantástica. Ele diz, a igreja é chamada a ser uma igreja em saída. Porque ele diz o seguinte, olha só, ele diz, uma igreja que vive voltada para si mesma, com as suas portas fechadas, quando a gente fecha um quarto, e deixa um quarto muito tempo fechado, o que acontece? Vai criar mofo. E quem está lá dentro vai o quê? Adoecer. Então ele diz, uma igreja que fica voltada para si mesma, com os melhores motivos que possa ter, termina uma igreja doente, voltada para si mesma. Se a família é uma igreja doméstica, se ela é uma família consagrada, se ela é uma família missionária, ela tem que ser uma igreja em saída, uma família em saída, uma família que não está centralizada em si mesma, uma família que tem os seus deveres, que tem suas responsabilidades, mas não fica 24 horas só centralizada neles mesmos, mas se entendem como um dom, e esse dom comporta desafios. Esse dom comporta um sair de si mesmo, e isso se torna sadio e salvífico para a família. Sadio e salvífico para a relação esposo e esposa, porque às vezes o esposo pode ter altas expectativas com a esposa e vice-versa, e vai se transformando no seu Deus absoluto e ninguém aguenta e suporta. Mas quando Deus é Deus, o esposo não é Deus, a esposa não é Deus, mas Deus é Deus, nós somos capazes de nos descentralizar e capazes de amar. Sadia para os filhos, porque os filhos também não se tornam mais ídolos, aonde nós colocamos excessivas expectativas sobre eles, e aonde eu não vou ter mais 2 e 3, que eu quero dar tudo aquilo que ele não teve. E quem disse que ele está pedindo para você dar tudo aquilo que você não teve? O que ele quer mesmo e o que ele precisa mais é da graça, do amor, da vida, da santidade. E às vezes a gente vai tendo uma série de conceitos mudando, mas quando uma igreja, uma família em saída, tudo se torna sadio, tudo se torna mais belo e tudo se torna mais santo. Comporta desafios? Muitos, mas são desafios que comportam grandes graças de vida e de felicidade. Na própria definição, família consagrada, família missionária, é a grande expectativa que eu acho que nós podemos ter para a família Shalom.
Essa família que é visitada pela graça de Deus, que é vocacionada a um carisma e que não vive para si mesmo, mas que põe toda a sua família centralizada em Cristo, na palavra, na oração, na vida comunitária. A vida comunitária, ela é um desafio para todo mundo. E é um desafio para a família também. Mas ela é sã, ela é salvífica. A nossa vida comunitária, ela tem célula, ministério, não sei o quê. E às vezes puxando os bruguelos para lá e para cá, né? É a dinâmica, é uma ginástica. Mas feliz ginástica. Porque quando a gente não faz ginástica, a gente fica doente. Mas quando a gente faz ginástica, o corpo se enche de vitalidade. E às vezes o nosso corpo é meio preguiçoso. E às vezes a gente fica tendendo a, não, é sacrifício demais, é sacrifício demais. Mas Marta e Luiz Henrique, onde há oferta, há fogo. Aonde há amor sacrificial dentro de uma família, a graça, a fecundidade, a vida, a potência, não só para vocês, mas com certeza para o mundo inteiro. Que essa seja a grande graça, que mesmo no meio dos desafios e da intensidade da nossa vida comum, nós sejamos famílias que são não melhores nem maiores do que as outras, mas diferença. Mas essa diferença é que salva. Encerro, olhando para as Sagradas Escrituras. Se a gente vai olhar na Bíblia, na história do povo de Deus, a gente vai lendo que qual era a grande tentação do povo de Deus. O povo de Deus dizia o seguinte: por que todos os povos têm reis e só nós que não temos? Por que todos os povos têm exércitos e só nós que não temos? Por que todos os povos são desse jeito, daquele outro e nós somos diferentes? E Deus fala para o seu povo: porque vocês são o meu povo. Eu os escolhi. E essa é a grande diferença. E essa é a diferença que lhes salva. E que será instrumento de salvação do mundo inteiro. Por que a família Shalom é tão diferente? Porque vocês foram chamados por Deus a testemunhar e viver um carisma. E se vocês são vocacionados, esse carisma salva. Não só a vocês, mas a muitos. Os faz diferente, mas essa diferença é fonte de vida e de salvação. E que Deus os capacite a, no meio de todos os desafios, perseverarem até o fim. E colherem os frutos magníficos para a Maria Luísa, a Ana Júlia e todos mais que virão. O Senhor há de enviar e nós haveremos de acolher com muita alegria. Bom, dentro desse chamado que o Senhor nos faz, o Senhor nos chama a fazer ou a ser? Fazer ou ser? E no modo de ser, Deus nos convida a viver coisas muito basilares. E nós vamos ter agora um irmão que vai nos ajudar, né, a ouvir do nosso Pai um pouco sobre essas bases, não é, Júnior? Boa noite. Boa noite, Moisés. Boa noite, irmãos. Moisés, eu sou comunidade de aliança, celibatário. Atualmente a minha missão é estar à frente do colegiado da comunidade de aliança aqui. E a pergunta, Moisés, sabemos que, como comunidade de aliança, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, testemunhando a radicalidade evangélica própria do nosso carisma nos diversos âmbitos da sociedade. Gostaríamos de saber de você qual a importância da vivência do tripé da vocação para a dimensão testemunhal da comunidade de aliança. Obrigado. Que agradeço, João. Bem. A frase final, qual foi, João?
Eu entendi o conceito, mas a Qual a frase final. importância do tripé da vocação para a dimensão de testemunho da comunidade de aliança? A importância do tripé da vocação. Qual é o tripé da vocação? Qual é? O primeiro, qual é? Contemplação. Vamos lá. Primeiro? Segundo? E o terceiro? A gente já falou um pouco sobre isso, mas vamos falar um pouco na dimensão de como comunidade de aliança, né? Em primeiro lugar, bem, comunidade de vida, comunidade de aliança, e particularmente a comunidade de aliança que é chamada a testemunhar o Evangelho, testemunhar Jesus Cristo, testemunhar o carisma no coração do mundo, no meio da sociedade. Nosso Senhor diz, na sua palavra, vocês não são do mundo, né? Como é o Evangelho propriamente dito? Eu não... Me ajuda aí. Muito obrigado. Como é seu nome, minha filha? Quem foi? Como é, meu filho, seu nome? Qualquer um, vai. Muito obrigado. Não, sim, isso eu ouvi, eu quero saber o seu nome. No Evangelho, Jesus, na oração sacerdotal, João 15, ele diz: Pai, eu te peço por eles, por aqueles que estão no mundo, mas não são do mundo. Isso é uma coisa muito importante. O cristão é chamado, é consagrado, pela sua palavra nós somos consagrados. Nós, como comunidade, fomos consagrados para estar no mundo sem ser do mundo. O que significa isso? Viver meio desenraizados? Não, ao contrário. Deus, diz o Evangelho, João diz, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Deus ama a humanidade, Deus ama o mundo criado por Deus. Mas há um outro conceito de mundo, que é a mundanidade, que é o mundo ferido pelo pecado e que vai criando toda uma mentalidade contrária ao Evangelho. Jesus diz, vocês são do mundo, sim, porque vocês estão no mundo, sim, eu os criei, vocês estão no mundo, vocês fazem parte dessa criação que o Pai fez, mas vocês não são mundanos, vocês não estão na mentalidade ferida do pecado deste mundo. Mas isso é uma palavra que não é tão fácil ser vivida. Como é que a gente está no meio das nossas famílias, no meio dos nossos trabalhos, no meio do nosso dia a dia, na nossa escola, onde os valores não são os valores do Evangelho, onde o pensar, o sentir e o agir não é o pensar e o sentir e o agir de Cristo, e nós somos chamados a viver de uma forma diferente. Por isso nós recebemos a graça do nosso batismo, e a graça da nossa vocação. E essa nossa experiência com a pessoa de Jesus Cristo precisa estar bem sedimentada, para que nós possamos dar frutos para o mundo e sermos instrumentos de transformação do mundo. Por isso a vocação, ela tem esse tripé. Esse tripé vai renovando continuamente a nossa experiência com a pessoa de Jesus Cristo, para que nós sejamos transformadores do mundo, e não o mundo nos transforme. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos enviados a sermos instrumentos de transformação do mundo, e não ao contrário, sermos mundanizados pelo mundo. Porque esse é o grande risco, o meu e o seu. Especialmente falamos aqui, a pergunta da comunidade de aliança, nós estamos nas nossas células, nós estamos nos nossos processos formativos, nós estamos no nosso caminho. Nos primeiros tempos, tudo era muito animado, cheios de disposição. O tempo vai passando e corre o risco
da chama ir apagando. E corre o risco, nós que evangelizamos tantos, nós que testemunhamos tanto, vamos sem querer perdendo o vigor, o sabor, e vamos nos mundanizando. Podemos continuar com tal, podemos continuar nas células, mas não vemos os outros, sobretudo. E o maior sinal da mundanização da nossa vida é que os outros já não veem as marcas da radicalidade de Cristo, das chagas de Cristo na nossa vida, no nosso sentir, no nosso agir, no nosso falar, do nosso testemunho de Cristo na nossa vocação. Por isso a nossa vocação ela tem que ser renovada todos os dias. E como é que ela se renova todos os dias? Ela se renova pela contemplação. O que é a contemplação? A nossa vida de oração, a nossa hora de oração pessoal, de estudo bíblico, a nossa Eucaristia diária, é um momento em que nós renovamos a nossa experiência com Jesus Cristo. Que nós voltamos para aquela primeira experiência originária, como o Papa Francisco gosta de falar, a nossa Galileia, aonde o fogo do Espírito nos renova todos os dias e nos faz ter o vigor das primícias todos os dias. Por isso, uma vida consagrada, sem a vida de contemplação, ela vai se transformando em algo oco, vazio. Não sei se vocês já ouviram falar aqui, que tem, né, o santo do pau oco, né? Que é por fora é uma coisa linda, por dentro é vazio. E nós corremos o risco de nos tornar assim, se não todos os dias renovamos a nossa experiência com Jesus Cristo, a nossa vocação na contemplação, na vida de oração, com a palavra, com os sacramentos. Precisamos da unidade, a vida comunitária. A vida comunitária eu definia, né? Parêntese. Esses dias, eu sempre disse que a vida comunitária é como um saco de gatos, né? Com o Espírito Santo dentro, né? Aí esses dias eu vi uma experiência, o que é um gato, porque um gato mordeu o meu pé, né? Eu estou com um tratamento antirrábico, eu estou nele, né? E eu sei, mais do que nunca eu sei o que é um saco de gato, porque o gato enroscou no meu pé, mordeu, arranhou, fez tudo o que tinha direito, né? A vida comunitária é um grande desafio. Não é fácil amar o diferente. Sabe por quê? Porque nós somos bastante narcisistas para nos amarmos demais a nós mesmos. E o diferente sempre é um grande desafio. Só que no Evangelho, a grande marca dos discípulos de Jesus Cristo é essa. Jesus disse o seguinte: se vocês amam somente aqueles que vos amam, aí ele diz o quê? Que mérito tereis? Por quê? Continuem. Até os pagãos fazem isso. Mas vós, quem é esse vós aqui? Os discípulos de Jesus Cristo, né? Mas vós não sejais assim. Amai os vossos inimigos. Ou seja, a diferença do discípulo de Jesus Cristo não é que é bonzinho para quem é bonzinho com ele. O discípulo de Jesus Cristo, a diferença dele é que ele ama os seus inimigos. É que ele ama o diferente. É que ele ama o que o desafia. É que ele pela graça de Deus, alarga o coração no amor. Sabe acolher, perdoar e recomeçar sempre. Isso é a marca do discípulo de Jesus Cristo. E isso que nos capacita a viver essa caridade alargada é a vida comunitária. Essa vida comunitária intensa, da célula que eu tenho que ir, e mesmo que não é aquela célula maravilhosa, que é aquele vídeo de novo, que é aquela oração comunitária. Ai meu Deus, como foi difícil hoje, sem violão, naquele calor, e com aquele irmão que dá vontade de eu olhar e voltar para trás, aquele que é o grande dom de Deus para a sua vida, que é o maior dom de Deus para a sua vida, que lhe
faz capaz de alargar o seu coração para amar os inimigos. Porque você, quando foi amado por Deus, já dizia São Paulo, eu e você éramos inimigos de Deus, e Ele deu a sua vida por nós, quando nós ainda éramos inimigos dEle. E assim também nós somos chamados. E a vida comunitária, eu estou um pouco traumatizado com o gato, então vamos botar um liquidificador, né? Um liquidificador, que a gente bota junto a batata não, bota junto uma coisa, outra e tchum. Aí, como tem muita coisa sólida, eu tenho que botar mais velocidade. 2, 3, 4, aí sim, a coisa liquifica. Se não for tão intensa, aí a gente vai, né? Se não for tão intensa, a gente vai deslizando. As batatas nas cenouras vão deslizando. Mas a intensidade dessa vida comum é que faz que a batata e a cenoura se misturem e seja capaz de oferecer um alimento saudável para a humanidade, a caridade divina. A caridade divina. E a missão. Nós existimos para evangelizar, e nós podemos falar sobre isso ainda mais, mas é essa dinâmica missionária que cada um de nós vai se colocando. O que é essa dinâmica missionária? No fundo, a gente vai vendo, em primeiro lugar, a alegria de evangelizar e a responsabilidade para evangelizar. Ou seja, quando cada irmão consagrado da comunidade Aliança vai renovando a sua vocação na contemplação, na unidade, na missão, isso vai capacitando a ele testemunhar em todas as áreas da sociedade. E atenção, testemunhar em todas as áreas da sociedade não significa defender ideologias. Nós não somos chamados como cristãos, e como homens e mulheres que anunciam o Evangelho, sermos defensores de ideologias que passam. Nós somos chamados a anunciar Jesus Cristo. Em todas as áreas. No continente digital, às vezes a gente, quando está na nossa rede social, você já pensou quantas vezes a mensagem que você pôs pode ser verdadeiramente uma mensagem de um discípulo da paz? Não, mas eu tenho que defender o Evangelho. Você tem que defender o Evangelho, não, porque Jesus se defende a si mesmo. Você tem que anunciar o amor e a misericórdia de Deus. Você tem que testemunhar a caridade de Cristo. Porque a maior defesa que Jesus fez foi na cruz, dando a sua vida. E isso foi que mudou o mundo e a história. Não foi entrando em lutas ideológicas até o sangrar. Jesus nunca se identificou com nenhuma ideologia do seu tempo. No seu tempo tinha os saduceus, no seu tempo tinha os herodianos, no seu tempo tinha os zelotas, no seu tempo tinha os fariseus. Jesus não se identificou com nenhum deles. Dialogou com todos e deu a vida por todos. E nós somos chamados a evangelizar em todos os aspectos da sociedade, em todos os aspectos da nossa vida. Isso não nos retira do mundo, mas nos coloca no mundo com um sal próprio e único, que só um irmão da comunidade Aliança pode dar. Na família, no trabalho, na sociedade, na sua profissão, onde quer que você esteja. Testemunhando Jesus Cristo, testemunhando a misericórdia de Deus, testemunhando o dom da paz. Mas não é uma pregação, eu já terminei dando uma pregação, né? Mas não sei se ajudou, mas tentei, tá? Obrigado, irmão. Estamos em outubro, mês missionário. Fiquem de pé os irmãos da missão de Sobral que já partiram em missão. Irmãos da Aliança que já foram em missão e retornaram. Ou que vieram em missão. Pronto, Moisés, estes aqui são alguns irmãos, né, da comunidade que já foram em missão, já vieram, estão em missão. E nós vamos ouvir um deles agora, um desses irmãos que está aqui na missão de Sobral oferecendo a sua vida e quer ouvir você acerca dessa vida missionária. Por favor, Ana Paula, que eu não sei dizer o sobrenome. Boa noite, Moisés.
Boa noite, Ana Paula. Eu sou P2, estou aqui há 6 meses, venho da missão de Ponta Grossa, Paraná. E a minha pergunta é a seguinte, ao seu ver, qual é a importância desse protagonismo da comunidade da Aliança ao partir em missão para viver esse tempo como comunidade de vida? Como comunidade de vida, né? É. A importância disso. Bem, Ana Paula. Primeiro vamos falar um pouco da dimensão missionária e depois eu falo especificamente da experiência da aliança em missão, vivendo uma realidade como se fosse, né? Comunidade de vida, né? Primeiro lugar, né, Ana Paula? Em primeiro lugar, Ana Paula, todos nós somos missionários, né? Porque a comunidade Shalom existe para evangelizar. Então, todos nós somos chamados a evangelizar aonde quer que nós estamos, aonde quer que nós vamos. E evangelizar é uma coisa constitutiva do nosso carisma. Interessante isso. Quanto mais a gente sai da gente mesmo, e quanto mais a gente evangeliza, mais o carisma fica forte dentro da gente. Quanto mais cresce o carisma em nós. Quanto mais a gente se acomoda, quanto mais a gente vai como que retendo-se, mais o carisma, a vida no carisma vai enfraquecendo dentro de nós. Por isso, o agir missionário é fecundo não só para os outros, mas sobretudo para aquele que evangeliza. Quando eu evangelizo uma pessoa, quando eu me dedico à evangelização de uma pessoa, quando eu saio de mim mesmo, a força de Cristo, ela age em mim, ela me renova. O Espírito Santo, para atingir alguém, passa por mim, e ao passar por mim, ele sempre deixa a sua marca. Ele sempre me renova e me restaura. E quanto menos eu entro nessa dinâmica, mais frio eu fico, mais indiferente eu fico, mais gélido eu fico. Por isso, um irmão de comunidade de vida e de comunidade de aliança que não evangeliza, ele está caminhando para perder a sua vocação. Ele pode perder de duas formas, esfriando e daqui a pouco abandonando, ou ele pode perder também se mantendo, mas sendo um morno no meio de toda aquela situação. E o morno, no Apocalipse, a gente sabe o que acontece. Porque Nosso Senhor diz, oxalá tu fosses quente ou frio, mas como tu és morno, o que acontece? Então, evangelizar é um fogo ardente. O Papa Francisco fala da alegria de evangelizar. Quando a gente evangeliza, quando a gente sai da gente mesmo, até os nossos problemas mudam, porque a gente não fica mais centralizado neles. Nosso Senhor cuida deles. Não há espaço para murmuração, porque a gente está focado. A gente está focado na missão. Ao contrário, há espaço de testemunhar as alegrias. Não há espaço para ir para trás, a gente só vai mais para frente. E a alegria, a tristeza é expulsa do coração e a alegria toma conta do nosso coração. Evangelizar, ser missionário é um remédio vocacional. Atenção, comunidade Shalom de Sobral, comunidade de vida e comunidade de aliança de Sobral, obra Shalom de Sobral. Tomem este remédio, que os fará revigorar, renovar e restaurar as primícias do fogo da vocação de vocês. Evangelizar faz o coração encher de alegria, faz com que a vocação se torne nova de novo, renovada dentro de nós. Por isso, a evangelização é constitutiva. E quanto mais, como pessoa e como obra, nós evangelizamos, mais plena, mais fecunda e mais feliz é a nossa vida. Evangelizar é fonte de felicidade. Ah, Moisés, mas eu estou com um problema tão grande lá em casa, por até pedir dispensa dos meus ministérios. Eu não vou julgar você, jamais. Só Deus sabe o que você está passando. Mas eu te dou um conselho. Muitas pessoas que
muitas vezes, às vezes me procuram e dizem assim: olha, eu queria dar um tempo na comunidade, porque eu estou com um problema tão grande na minha família que eu tenho que resolver. Eu estou com um problema tão grande no meu trabalho que eu tenho que resolver. Eu estou com um problema tão grande que... Eu digo, olha, a comunidade poderá, com certeza, compreender o momento que você vive. E a comunidade não quer exigir de você o que você não pode dar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não será se afastando da comunidade, não será se afastando da fonte, não será se afastando do carisma que você vai encontrar a força e a capacidade para você superar os desafios. Mas ao contrário, é lá na oração, é lá na vida comum, é lá na vida missionária que você vai ter a força para enfrentar os desafios e superar os desafios da sua vida. Então, nem sempre a melhor solução, claro, cada caso é um caso, mas nem sempre a melhor solução é a gente, no meio dos desafios da vida, abandonar os nossos compromissos. Porque os nossos compromissos, muitas vezes, são a fonte que vão nos dar força e capacidade para superar os desafios da nossa vida. Então, evangelizar é fonte de felicidade, é fonte de alegria, é fonte de renovação vocacional. E mais do que isso, é fonte de gerar em torno de nós a alegria de Cristo, a vida de Cristo, a santidade de Cristo. A santidade de Cristo em nós e a santidade de Cristo nos outros. E para isso, né, Ana Paula, como é interessante quando alguns membros da comunidade de aliança se dispõem, saem de uma célula comunitária para dar um tempo da sua vida na missão. Para a pessoa que sai, Moisés, mas ela é da comunidade de aliança e ela vai lá para a comunidade, sai de Sobral e vai lá para Ponta Grossa, dizer bichinho, em vez de dizer porta, né? Mas isso vai ser uma coisa fantástica para ela que parte, para aqueles que estão recebendo e para os que ficam. E para os que ficam. Quando um membro da nossa célula, quando um membro... É uma renovação, um fortalecimento vocacional. E todos aqueles que passaram em missão, eu tenho certeza que dificilmente você vai encontrar alguém que dissesse: você deixaria de ir de novo? Se fosse ir de novo, você iria? Você está arrependido? Essa pessoa nunca estaria arrependida. Porque os frutos e as graças, de uma maneira geral, claro, pode ter suas exceções, que ali beberam, são fundamentos para o resto da vida vocacional que essa pessoa tiver, mesmo como membro da comunidade de aliança. E é um testemunho para a aliança e a obra que recebe, e é um testemunho para a aliança e a obra que envia. E é um testemunho para a comunidade de vida também, porque ali dentro da comunidade de vida, nós vamos, os irmãos da comunidade de vida, nós vamos vendo irmãos da comunidade de aliança, que estão ali vivendo a nossa vida, e vivendo também com disposição, com alegria, com seus desafios, mas vemos os frutos que vão emanando ao torno dessa vida. Ou seja, todos crescem, todos se edificam. A comunidade que envia cresce e se edifica. A comunidade que recebe cresce e se edifica. E, sobretudo, o irmão que se dispõe, tanto cresce e edifica onde ele vai, como cresce e edifica quem envia, e como ele cresce e se edifica, e amadurece. E poderá dar os frutos que Deus queira que ela vá dar na missão, na vida e na direção que ela lhe dá. Aproveito, Ana Paula, para lhe agradecer a todos que generosamente partiram em missão e a todos que continuamente vivem em missão. Na sua pessoa, Deus abençoe, frutifique e fecunde. Tá certo? É bom também dar boas notícias. A gente gosta ou não de boas notícias? Tem gente já na forma ali, indo para o forno, já esperando resposta de missão. E lembro que hoje ainda é dia 27, né? Mês de outubro, ainda tem até dia 31, né? Para você pedir missão. Fique à vontade. Agora não é nenhum irmão que vai fazer, né, nenhuma pergunta diretamente. Agora sou eu mesmo, Moisés, que vou lhe pedir. Você não é um irmão? Desculpa. Brincadeira. É porque eu estou aqui no lugar de filho, aí estou aproveitando. Respondeu bem. A saída foi boa. Foi ótimo. Mas vamos lá. Eu queria, Moisés, que você deixasse para a missão de Sobral um pouco
do que é o espírito de um jubileu. A missão de Sobral completa agora, dia 21 de agosto de 2024, 25 anos. Já é a visita do jubileu essa minha? Estamos... Não. Alguém aceita como visita do jubileu? É como esquenta jubileu, sim ou não? Então nós que estamos aqui no Esquenta Jubileu, queremos ouvir você, Moisés, acerca da importância de como missão, né, nos prepararmos em vista do jubileu. E um dos dados, né, da preparação do jubileu que Deus nos dá, é que nós somos chamados a, neste ano, viver um espírito de reparação. Somos chamados, como missão de Sobral, a viver um tempo de reparação até o nosso jubileu. Então queríamos pedir a sua palavra acerca da importância deste evento numa missão. Um jubileu, vocês sabem o que significa, né? Nós sabemos que tem o Cronos. O que é o Cronos? É o tempo criado, né? E nós sabemos que tem o Kairos. O que é o Kairos? É o tempo da graça. O jubileu, no Cronos se abre um espaço para que o Kairos entre, visite e atraia, derrame todas as graças especiais da eternidade no tempo e restaure, repare, renove, capacite a todos aqueles que andam no tempo em vista da eternidade. É isso que vocês vão viver nesse próximo ano, celebrando os 25 anos do jubileu, da fundação, o jubileu da fundação da comunidade católica Shalom aqui em Sobral. É o próprio Deus que nos incentiva nas Sagradas Escrituras e na tradição da igreja de celebrarmos esses jubileus. Se o próprio Deus nos incentiva, não é simplesmente uma marca honorária, alguma coisa assim decorativa. Não! Preste atenção, comunidade Shalom de Sobral. Existem graças particulares reservadas para a comunidade Shalom de Sobral neste ano do jubileu. Porque assim Deus faz e assim Deus quer. Quem é da comunidade Shalom de Sobral? Diga eu aqui. Pois existe para você graças especiais, vocacionais, para todo esse povo que nesta diocese, nessa igreja local, se chama Comunidade Católica Shalom. Graças especiais que se derramam do Kairos de Deus, que se derrama da graça de Deus. Para quê? Para nos restaurar a nossa vocação, seja no plano pessoal, seja no plano comunitário. Reparar as brechas que no decorrer do tempo possam ter sido abertas, e é normal, porque nós somos humanos, somos frágeis, temos as nossas debilidades, mas... estavam prestando atenção, né? Não, qual foram as 3 coisas? Primeira. 3 coisas. Eu disse antes coisas. De renovar, reparar e capacitar, não foi? Renovar. Há graças particulares que vão sendo dadas para renovar, graças únicas que vão nos renovar a nossa vocação. Reparar, eu dizia, sim, reparar, porque é normal, nós somos humanos, e no meio das nossas debilidades, no meio desses 25 anos, algumas brechas possam ter sido abertas, mas é próprio de Deus nos dar a capacidade de recomeçar. E reparar não é outra coisa a não ser poder pela graça de Deus recomeçar. Poder pela graça de Deus fechar as brechas. E Deus pode fazer isso. A nossa vocação, no meio de uma luta, e nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Muitas vezes nós somos feridos, nós somos comprometidos, e a nossa vocação pode ficar comprometida, mas Deus nos dá esse tempo especial para poder exatamente curar e cicatrizar as nossas feridas. Para quê? Para a gente ficar dizendo, pronto, agora eu estou bom. Não, para lutar ainda mais.
e para lutar ainda melhor, e para distribuir e dar de graça ainda mais tudo que nós recebemos, e nos capacitar para a missão. Sabe por quê? Olha aqui. Olha aqui. Sabe por quê? Olhem ali para fora, olhem. Pode olhar. Agora olhe para mim. Há uma porta aberta. Há um mundo. Há uma humanidade. Há muitos jovens. Há muitas famílias. Há muitos pobres. Há muitos homens e mulheres. Há uma humanidade que grita, desculpa. Quase você gritava porque eu pisei no seu pé, na sua mão, não foi? Doeu? Doeu, não foi? Doeu, rapaz. Pode mentir, não. Então, veja bem. Há uma humanidade que grita. Que não faz como Samuel engole. Mas tem gente que até engole o choro, né, Samuel? Mateus. Ah, tu é o Samuel, tu é o Mateus, né? Tu é irmão dele, né? Tá. Então, vamos lá. Há uma humanidade que grita. Há uma humanidade que geme, que talvez esteja vizinho na sua casa. Estejam aí nas praças de Sobral. Estejam nas escolas e nas universidades. Esteja nas periferias dessa cidade. Esteja nos altos níveis da sociedade local. Mas que são feridos. Que tem fome e sede de Deus, que tem necessidade da graça, e você recebeu de graça a graça. E esse jubileu nos é dado para nos renovar, para reparar as nossas brechas, para que nós, como comunidade, como corpo, nós possamos sair em missão e testemunhar ainda com mais força o mistério de Cristo, fazendo mais seminários, abrindo mais centros de evangelização, criando mais grupos de oração, dando toda a força e a potência no renascer, fazendo os eventos que forem necessários, a evangelização porta a porta que for, projeto família, projeto mundo novo, entrando na dinâmica da missão, que não é simplesmente em vista do crescimento da obra, mas em vista de alcançar o coração ferido dos homens e das mulheres, dos jovens e dos pobres desta cidade. E Deus nos chamou para isso. Deus não nos chamou para a gente ficar de pijama ou ligado numa tela, mandando zap, 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 zap. Deus não nos chamou para ficarmos resolvendo os problemas do mundo nas discussões. Deus nos chamou para nós sairmos de nós mesmos. E por isso, nesse tempo de graça que é um jubileu, neste kairos que entra no nosso cronos, no tempo da nossa história, nesses 25 anos, Ele deseja renovar a vocação de cada um e da comunidade católica Shalom de Sobral. Ele deseja reparar as nossas feridas, nos reconciliar. Jubileu é tempo de reconciliação, e se tem aqui no meio de nós temos pontas, se nunca deveríamos ter, mais ainda agora é o tempo da graça de superarmos as nossas feridas e as nossas diferenças. É tempo de perdão. Nunca me esqueço uma cena que eu vi na minha vida. Nunca me esqueço. Na Terra Santa, um bispo estava sendo ordenado, um kairos naquela diocese. O bispo ia assumir o governo pastoral da diocese. Houve um momento de dificuldade no meio daquela diocese, lá na Terra Santa. E o bispo disse assim: meus irmãos, o Santo Padre me escolheu para estar aqui no meio de vós. E eu sei que no meio de vocês tem algumas pessoas que não estão muito contentes com a minha escolha. Mas eu estou aqui em nome de Jesus Cristo. E quero pedir perdão a vocês pelo mal que eu nem sei que vos fiz. E quero beijar os pés de cada um de vocês, sacerdotes. Me aceitem como seu pastor. E que nós, como igreja, possamos dar o testemunho da unidade para testemunharmos ao mundo que Jesus é o enviado do Pai.
O bispo despôs as suas vestes, saiu beijando os pés de cada um daqueles sacerdotes. As lágrimas lavaram, e a igreja pôde se reencontrar em vista da missão. Também esse tempo de jubileu é um tempo de reconciliação para nós que estamos aqui. Se existem divisões no meio de nós, é a hora de beijarmos os pés, de não passarmos na cara de ninguém. Na hora de nos reconciliarmos, de nos perdoarmos, de nos amarmos, para que o nosso testemunho seja forte e seja convincente. Sempre me impressionou a palavra de Jesus. Pai, que eles sejam perfeitos na unidade, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Jesus condiciona, de certa forma, a conversão do mundo à unidade nossa. Quanto mais nós somos perfeitos na unidade, mais forte é a nossa evangelização e mais o mundo poderá crer que Jesus é o enviado do Pai. É tempo de reconciliação. É tempo de capacitação. Nesses 25 anos, Deus deseja derramar graças mais abundantes sobre nós para a missão, para a evangelização. Que vocês possam usufruir cada momento desse Kairos que Deus inaugura no tempo de vocês. Preparem, alarguem os corações. Sim, alarguem os corações, porque as graças serão abundantes. Isso é uma palavra profética, podem garantir. Mas alarguem, porque quando a gente vai para a chuva, como se a gente vai com um copinho, só vai encher o copo. Mas se a gente vai com o coração alargado, vai encher tudo. Alargue, comunidade Shalom. Faça abrir as paredes das tendas, derrubem as paredes, alarguem a tenda, para que as muitas graças possam ser derramadas, para que a obra de Deus possa acontecer, e para que a ação missionária e evangelizadora seja abundante, e que não caiba nos centros de evangelização, que não caibam nas igrejas, que não caibam, que seja necessário multiplicar mais e mais, não em vista de nós mesmos, mas em vista da evangelização destes que nos esperam, que nem sabem que nos esperam, mas nos esperam o nosso testemunho de que Cristo ressuscitou. Aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. E que Nossa Senhora nos acompanhe neste tempo de preparação do jubileu. Amém? Temos muito que agradecer a Deus, né? Queremos também expressar gratidão a Moisés. Então nós teríamos muitas questões a ouvir o Moisés falar. É muito bom ouvir o pai, sim ou não? Oh, coisa boa é ouvir o pai. Mas nós precisamos ir adiante, porque o Moisés ainda vai trabalhar muito. Ele está concluindo o material do DNJ. A gente sabe que foram os jovens que nos deram Moisés de presente em Sobral, né, gente? Então, nós precisamos liberar o Moisés, porque ele ainda tem o que fazer, né? Precisa concluir a pregação, enfim. Mas o Projeto Juventude, que está celebrando 11 anos na missão de Sobral, né? Deseja também expressar o amor e o carinho pelo Moisés. E agora a Wena vai falar pelo PJJ. Boa noite, Moisés. Então, como Projeto Juventude aqui em Sobral, hoje nós fazemos 11 anos e com grande alegria a gente teve uma inspiração de Deus. Aqui é um presente muito simples, feito pelos jovens, e aqui nessa caixa tem vários outros Moisés que ofertam a vida deles também, várias cartinhas para você, né? Muitos rezaram e ofertaram a vida. Também, cheios de gratidão, tem um quadro aqui, uma camisa do Acam, você vai ganhar o primeiro, né? Eles vão ver de primeira mão. Mas também, se não fosse você, como aquele jovem, eu, como tantos esses, nós não estaríamos aqui. Então, a nossa gratidão e a nossa oração também como um jovem. Muito obrigado. Nós chamamos Moisés.
É o lançamento oficial da camisa Acampes 2024. Olha aí. Você não pode se vestir diferente do Moisés, viu? É a primeira de todas. Só não vou vestir aqui para não dar o vexame de ficar apertada, viu? Opa! Vai ser contratado. Vou colocar lá no sacrário da minha casa, né? Se Deus quiser, dessa caixinha aí sairão novos sacerdotes, né, Moisés? É, Guilherme? Então, obrigado, Projeto Juventude, são muitas emoções, né? Bom, também como missão, né? Nós fomos perguntando a Deus, né? O que entregar ao Moisés, né? O que dar, né? Com carinho para você, por gratidão. Deus nos inspirava algo muito simples. Nós enchemos, né? A cestinha que você vai receber de mimos da nossa terra, que a gente sabe também que Deus ama os missionários nas terras que eles desposam, né? Então, mesmo você não estando aqui, nós aprendemos de você que onde um está, todos estão. Então, se nós estamos em missão em Sobral, é porque antes você deu o seu sim à missão que Deus quis para você como fundador. E a missão de Sobral deseja lhe presentear com alguns mimos da terra, né? Para que a vida fraterna seja cultivada. Ela tem de tudo dessa terra, viu, gente? Muitas coisas, muitas guloseimas. Pena que vocês não moram na casa do Moisés, né, gente? Ele vai ter que comer com os irmãos da casa dele.